Bom dia, irmãs. Esta é a aula da Escola Dominical da Igreja Batista Regular Vida e Paz. O difícil de um panorama é que não podemos parar no caminho para examinar todos os detalhes. Porém, nosso propósito é para caminhar pela Bíblia toda, nos ajudando a ver o Big Picture, ou o quadro todo. O que lemos no Novo Testamento está construído em cima de que está escrito no Velho. Então, precisamos uma noção do Velho Testamento para ver como o resto da Bíblia encaixa. Começamos gatinhando no livro de Gênesis, pois o conteúdo é tão importante e abrange tantas coisas. Estaremos andando pelo livro de Êxodo, mesmo que gostaríamos de parar e sentar em muitos lugares. Mais tarde, vamos correr por uns outros livros. Então, feche seu cinto de segurança e vamos lá. Mas primeiro, vamos orar. Senhor, obrigado por essa oportunidade de abrir Tua Palavra. Ajuda-nos, Senhor, de aprender do povo de Israel o que eles aprenderam. E, Senhor, nos ajuda de evitar umas das falhas que eles cometeram. No nome de Jesus. Amém. Nós deixamos Egito com a ameaça do 10º e último praga, a morte do primogênito. Em umas horas só, Moisés falou com Faraó sobre o 9º praga de escuridão. Faraó expulsou Moisés da sua presença e o povo de Israel receberam recompensa do seu trabalho. Instruções foram dadas para a 10ª praga, hoje comemorado como Pessah. O anjo da morte passou e o povo de Israel saiu do Egito. Agora, vamos voltar e examinar mais por partes uns detalhes. Como o povo de Israel foi recompensado por seu trabalho? Bem, foram escravos no Egito durante centenas de anos. O total foi 430 e é provável que que até 400 anos eles estavam lá como escravos. Escravos não recebem salários. Eles precisariam de dinheiro para viajar. O povo de Egito já estavam desesperados com tudo que tinha passado, especialmente as pragas que literalmente deixou Egito em ruínas. Deus falou para o povo de Israel para pedir ouro, prato, joias e até tecidos e roupas dos egípcios. Deus tinha preparado os corações deles e eles deram tudo o que os israelitas pediram. Vamos ver mais tarde como foi usado esses bens. Mas como foi aquele 10º praga? Deus prometeu matar o filho mais velho em cada família. Os israelitas foram mandados a matar uma ovelha e usar o sangue para pintar ambas as ombreiras e na verga da porta. Tudo aqui, aqui e ali. Na casa onde foi comida a refeição, onde não houve sangue na porta, Deus matou o primeiro filho, incluindo no palácio de Faraó. Esta praga incluiu animais. Houve um pranto em Egito como nunca antes ou depois foi ouvido. O sangue é simbólico do sangue de Jesus que foi derramado para nossos pecados muitos anos depois. Até hoje, como mandado, os judeus comemoram esta festa. É cheio de quadros de Yeshua, ou Jesus.
O livro de instruções e comentários que acompanha esta festa é chamada Haggadah, que quer dizer ordem. E Pastor Roberto escreveu esta uns anos atrás, Haggadah de Pesach, e está com as leituras, as instruções, tudo aqui, como é usado para seguir o Pesach. Além dos elementos, é o pão ázimo. E vem assim, numa caixinha bonitinha. Só que no Egito não veio de caixinha. Foi feito. E a razão era porque não houve tempo para o pão crescer. Hoje parece assim, provavelmente foi redondo, mas tem que ser picado para não ficar cheio de bolhas de ar. Então, esse é o pão ázimo e por isso usamos este nascer do Senhor, que foi tirado da festa de Pesach dos judeus. Todos os anos comemoramos esta festa aqui em Beit Shalom, menos esse ano do vírus. A primeira Páscoa foi comemorada com muito pressa. Eles precisavam comer rapidinho. Mas, desde então, essas festas são memoriais daquele evento. E é uma festa bem prolongada. Até ao mérito pode ganhar pontos com Deus, seguindo o pensamento judaico. Se você prolonga a festa e a cerimônia, então há muitas coisas nesse Haggadah para fazer mais comprido. Mesmo quando os judeus estavam em Egito, e Deus estava explicando como comemorar o primeiro Pesach, ele já deu instruções para quando eles chegariam na terra prometida, como é que iam comemorar. De madrugada, depois de comer à noite, o povo de Israel saiu do Egito. É estimado que foi 3 milhões de pessoas. 3 milhões. A população de Niterói é 500 mil, né? Então, imagina 3 milhões. Junto com os israelitas foi o que é chamado um grupo misturado de pessoas. Esses podem ser pessoas que eram outros estrangeiros, podiam ter sido egípcios que observavam e acreditavam no Deus de Israel. Ou pessoas que estavam tão apavorados de que estava acontecendo no Egito que eles queriam fora. Então, eles seguiram. Foram todas as pessoas, todos os israelitas, essa multidão misturado, todos os seus animais e todos os seus bens. Então, deixavam as casas vazias. Quando lemos durante toda a viagem, este grupo misto sempre era tratado à parte. Eles ficaram fora do acampamento dos judeus e tudo, porque era um povo separado. A cidade de partida era provavelmente Ramesses, no Egito. E esse foi o lugar onde eles saíram. E vamos hoje falar sobre a viagem até Monte Sinai. Na próxima lição, vamos tratar o que aconteceu lá no Monte Sinai. Então, essa era uma distância de aproximadamente 240 quilômetros de um lugar para o outro. E nesse trecho aconteceu uns eventos muito importantes. A primeira foi a aparência do Shekinah. Lemos sobre isso em Êxodo 13, versículos 21 e 22. E é o Shekinah.
13, 21 e 22. E o Senhor ia adiante deles, de dia, numa coluna de nuvem, para o guiar pelo caminho, e de noite, numa coluna de fogo, para os iluminar, para que caminhassem de dia e de noite. Nunca tirou de diante do povo a coluna de nuvem de dia, nem a coluna de fogo de noite. Então, essa foi a manifestação da presença de Deus. Foi essa nuvem que era o GPS deles. Eles nem precisavam ver mapa nem nada. Era só seguir aquele nuvem. Sendo que o deserto, com menos umidade, é frio à noite ou mais fresquinha. Então, muitas vezes eles viajavam de noite e descansaram durante o dia. É possível que essa coluna providenciava sombra para eles. E vocês sabem quanto é valorizado um pouquinho de sombra num dia de bastante calor. E até é possível que radiava um certo calor para as noites frias. Nós não sabemos, essa é só a suposição. Houve outras aparências desse Shekinah. Esse foi constante, mas é mencionado, era muito importante quando eles atravessaram o Mar Vermelho. Encheu o Santo dos Santos do tabernáculo, foi presente no primeiro templo, na dedicação ao Templo de Salomão, e também foi essa mesma nuvem que aparecia no Monte de Transfiguração, e a outros lugares também. A segunda coisa é a perseguição de Israel por Faraó. Ele e seus líderes ficaram arrependidos e eles tinham a intenção de trazer de volta seus escravos. Então, vamos ler em capítulo 14 o relato bíblico. 14, 1 a 10. Então, falou a Moisés dizendo: fala aos filhos de Israel que voltem e se acampam diante de Pi-Hairote, entre Migdol e o mar, diante de Baal-Zephon. Frente deles assentareis o campo junto ao mar. Eu estava vendo uns vídeos de arqueólogos que têm procurado esses lugares, e nesse lugar de Pi-Hairote há uma grande praia, no formato triangular. Então, é um lugar grande o suficiente que teria lugar para toda aquela turma acampar. Então, Faraó dirá aos filhos de Israel: estão embaraçados na terra, o deserto os encerrou. Então, Faraó achou que os israelitas seriam quase perdidos naquela região, porque lá era montanhosa e seria fácil de se perder. E eu endurecerei, Deus falando, o coração de Faraó para que os persiga. E serei glorificado em Faraó e em todo o seu exército. E saberão os egípcios que eu sou o Senhor. E eles fizeram assim. Sendo, pois, anunciado ao rei do Egito que o povo fugia, mudou-se o coração de Faraó e de seus servos contra o povo, e disseram: por que fizemos isso, havendo deixado ir a Israel, para que não nos sirvam? E aprontou o seu carro e tomou consigo seu povo. E falou que ele selecionou o melhor dos melhores. E tomou 600 carros escolhidos e todos os carros do Egito, e os capitões sobre eles todos. Porque o Senhor endureceu o coração de Faraó, rei do Egito, para que perseguisse aos filhos de Israel. Porém, os filhos de Israel saíram com alta mão, e os egípcios perseguiram-os, todos os cavalos e os carros de Faraó, e os seus cavalheiros e seu exército, e alcançaram acampados junto ao mar, perto de Pi-Hairote, diante de Baal-Zephon. E aproximou Faraó os filhos de Israel,
levantaram seus olhos, e eis que os egípcios vinham atrás deles, e temeram muito. Então os filhos de Israel clamaram ao Senhor. Então temos a cena aqui. O faraó com todos os exércitos, todo o exército estava junto com ele. Então, esse deveria ter levantado bastante pó que subia na terra, e o povo viu de longe que eles estavam chegando. E a reação deles era desespero. Vamos continuar. E disseram a Moisés: não havia sepulcros no Egito para nos tirar de lá, para que morramos neste deserto? Por que nos fizeste isso, fazendo-nos sair do Egito? Não é essa a palavra que te falamos no Egito, dizendo: deixa-nos que servimos os egípcios, pois que melhor nos pode servir os egípcios do que morremos nesse deserto? Imagina, eles acabaram de chorar que queriam sair do Egito e já estão queixando que saíram do Egito. Mas, graças a Deus, houve um grande milagre no Mar Vermelho. E a Bíblia diz, melhor do que não, eu. Então, vamos continuar. Versículo 13, continuando. Moisés, porém, disse ao povo: não temais, estai quietos e vede livramento do Senhor, que hoje vos fará. Porque aos egípcios que hoje vistes, nunca mais os tornareis a ver. O Senhor pelejará por vós, e vós vos calareis. Então, Deus disse a Moisés: por que clamas a mim? Dize aos filhos de Israel que marcham, e tu, levanta tua vara e estende a tua mão sobre o mar e fende-o, para que os filhos de Israel passem pelo meio do mar em seco. Fender é dividir. E eis que endurecerei o coração dos egípcios, e estes entrarão atrás deles. Eu serei glorificado em Faraó e em todo o seu exército, nos seus carros e nos seus cavalheiros. E os egípcios saberão que eu sou o Senhor, quando for glorificado em Faraó, nos seus carros e nos seus cavalheiros. E o anjo de Deus, que ia diante do exército de Israel, se retirou. Único lugar, escuta aí. Se retirou e ia atrás deles. Também a coluna de nuvem, que se retirou de diante deles e se pôs atrás deles. E ia entre o campo dos egípcios e o campo de Israel. E a nuvem era trevas para aqueles, e para estes clareava a noite, de maneira que em toda a noite não se aproximou um ao outro. Então, o nuvem apareceu bem escuro. Um comentarista falou que talvez era como neblina. E você sabe como é neblina? Não dá para ver. Às vezes, quando descemos para Niterói, e tem neblina em cima do mar da Bahia, eu digo, olha, o rio desapareceu, não existe mais, né? Porque não dá para ver. Então, os soldados não viram nada, e se você multiplica com a escuridão, era como uma parede. A nuvem protegeu o povo, mudando de frente deles até de trás, entre eles e os egípcios. No lado de Israel, parecia fogo. No lado do Egito, uma neblina espessa, combinando com escuridão. Hoje, naquele praia, a rocha, que é areia derretida devido ao fogo. Mais uma prova do milagre. O milagre do Mar Vermelho é somente a segunda mais importante na Bíblia, porque é claro que o primeiro é a ressurreição de Jesus.
várias vezes é referido ao atravesso do Mar Vermelho, como Deus abriu e tudo, tanto no Velho, tanto no Novo Testamento. É mencionado inúmeras vezes. E se o povo que escreveu a Bíblia acreditava, nós também devemos acreditar. Mas por ser uma coisa tão fora de série, é uma das primeiras coisas criticadas por os descrentes. A abertura do mar, causada por Deus, somente ele podia providenciar um caminho seco para o povo. E não era estreitinha, porque ia ter levado muito tempo para eles passar. Tanto que os primeiros já estariam chegando no Monte Sinai, enquanto que os últimos estavam esperando para entrar no mar. E não houve tempo para isso. Então, é calculado que até um caminho de 2 quilômetros foi aberta e foi em terra seca. Não era lama, não tinha água até o calcanhar, mas era seca para eles passarem. O exército de Faraó ficou corajoso quando Deus levantou a nuvem e eles viram os últimos israelitas entrando no mar. Então, eles falaram, vamos atrás, vamos atrás. Então, entravam com todos os seus carros. Essa é uma carruagem como o tipo que você vê no filme Ben-Hur, né? Aqueles que os soldados ficavam em pé. Muitas vezes tinha aquele que estava dirigindo os cavalos, equivalente ao motorista, né? E várias pessoas com armas, se fosse maior suficiente. No mínimo, coube 1 ou 2 pessoas, porque não podia manejar os cavalos e lutar também. Então, era o meio. Então, nós lemos antes que primeiro Faraó levou os primeiros 600 melhores, mas levaram todo o equipamento, todos os soldados do exército do Egito. Quando os egípcios chegaram até a metade, começou a acontecer coisas. Rodas caíram, os cavalos rebelaram. Foi uma confusão e uns tentavam voltar. E eles reconheceram que era a mão de Deus e acharam melhor voltar e desistir desse projeto que eles tinham. Mas foi naquele momento, quando o último israelita saiu do leito do mar, que Moisés levantou a sua vara e fechou a água. E embaixo houve todo o exército de Egito e o próprio Faraó. Em filmes que temos visto, o Faraó não morreu. Ele voltou para o palácio, ficou triste, encontrou o filho morto e tudo isso. Mas a Bíblia diz que Faraó também pereceu. Então, o país de Egito ficou arrasado. Ficou sem líder, ficou sem exército, ficou sem mantimento, porque tinha sido destruído quase tudo. Ficou com muitas pessoas que morreram e o país foi completamente destruído. Como é que Israel reagiu a esse grande livramento? Eles comemoraram a destruição de Faraó e deram louvor a Deus. Em capítulo 15, versículo 1, diz: Então cantou Moisés e os filhos de Israel este cântico ao Senhor, e falaram dizendo: Cantarei ao Senhor, porque gloriosamente triunfou. Lançou no mar o cavalo e seu cavaleiro. Versículo 2. O Senhor é a minha força e o meu cântico. Ele me foi por salvação. Este é meu Deus, portanto lhe farei uma habitação. Ele é o Deus do meu pai,
por isso o exaltarei. E este cântico vai para os próximos versículos até versículo 22. Não era um cântico. E foi nessa ocasião que Miriam e as mulheres dançavam ao Senhor. Então, essa foi uma grande comemoração. A prova que o exército foi destruído foi uns corpos mortos, uns carros quebrados, chegaram até a praia, no lado onde os judeus estavam. Então, foi uma destruição total. Eles viajaram daquele lado do Mar Vermelho até um lugar chamado Mara. E lá eles encontraram águas, só que as águas eram amargas. Quando eles chegaram lá, as águas eram ruins, eles não podiam tomar. E Deus dirigiu Moisés para jogar um pedaço de madeira, uma árvore pequena, dentro da água. Agora, a árvore em si não tinha qualidades medicinais, nem nada químico que ia resolver esse problema. Mas foi uma coisa visível que Deus mandou para mostrar que foi Ele que mandou e Ele que corrigiu o problema. Então, tinha água suficiente para todo mundo depois que a árvore foi jogada. Então, as águas amargas se viraram doces. E depois que eles estavam satisfeitos com a água lá, Deus fez uma promessa para eles, que ia dar boa saúde para eles, enquanto que eles obedeciam às condições que Deus deu, que era obedecê-lo. Então, de Mara, eles viajaram para Elim. Em Elim, eles acharam 12 poços de água e 70 palmeiras, que devia ter sido tamareiras, né? Que criavam tâmaras. Uma fruta muito importante daquela região. Quando você compra tamaras aqui, na época de Natal, é mais provável que vieram daquela região. Então, Elim era uma bênção. E quantos poços tinha? Tinha 12. Quantas tribos tinha? 12. Nem precisava brigar, porque houve um poço para cada tribo. E a água era importante. Foi lá que começou a faltar comida. Em capítulo 16, lemos sobre isso. O povo queixou tanto. E partindo de Elim, toda a congregação dos filhos de Israel veio ao deserto de Sim, que estava entre Elim e Sinai, aos 15 dias do mês segundo, depois da sua saída da terra do Egito. E toda a congregação dos filhos de Israel murmurou contra Moisés e contra Arão no deserto. E os filhos de Israel disseram-lhes: quem dera tivéssemos morrido na mão do Senhor na terra do Egito, quando estávamos sentados junto às panelas de carne, quando comíamos pão até a fartar. Por que nos tendes trazido este deserto para matardes de fome a toda esta multidão? Então disse o Senhor a Moisés: eis que vos farei chover pão dos céus, e o povo sairá e colherá diariamente a porção para cada dia, para que eu prove se anda em minha lei ou não. Versículo 14, vamos ver se ele segue. 14 é quando o orvalho se levantou. Eis que sobre a face do deserto estava uma coisa miúda, redonda, como a geada, sobre a terra. E em versículo 35, e comeram os filhos de Israel maná 40 anos, até entravam em terra habitada.
comeram maná até que chegaram aos termos da terra de Canaã. Então, Deus mandou esta comida especial, que depois disso nunca mais apareceu, mas durante os 40 anos que eles estavam no deserto, durante a viagem de Egito até a Terra Prometida, eles tinham maná para comer. Eles eram para sair toda manhã para colher o maná, na quantidade de 2 litros por pessoa, durante 6 dias da semana. No sexto dia, ou 5 dias da semana, no sexto dia era para colher o dobro. Agora, Deus deu várias instruções para tentar treinar o povo para ter responsabilidade. Então, eles precisavam pegar de manhã. Então, eles não podiam ser preguiçosos. E se eles não pegaram até um certo horário, quando o orvalho secou, então também secou esse sementinho. Não ficou no chão apodrecendo, mas sumiu, que era uma coisa sobrenatural. O maná em si era sobrenatural. A palavra, o nome maná, em hebraico que é isso? Maná, que é isso? Então, você já sabe uma frase em hebraico. Eles iam catar para todo dia. Se eles guardavam de um dia para outro, apodreceu e fediu. E a exceção foi na sexta-feira, o sexto dia, que era para catar o dobro. E no sábado não ia aparecer maná. Então, as primeiras vezes, saiu umas pessoas procurando, mas não houve, porque eles não tinham obedecido a palavra de Deus. Sugeriu um comentarista que maná não era a única comida durante aqueles 40 anos. Eles tinham rebanhos de animais. Então, teriam laticínios, como leite de que, farinha, manteiga, iogurte, queijo. Ocasionalmente, eles iam ter carne e matar o animal para comer. Algumas vezes, compraram comida do povo onde eles passavam. Então, seu cardápio não era tão limitado quando pensamos. E mesmo assim, eles queixaram. Só maná, só maná. E o deserto onde eles passaram não era sempre um lugar seco, sem nada. Mas essa palavra refere a lugares pouco habitados. Então, por isso é chamada um deserto. Então, eu já referi, mas uma outra coisa importante foi a instituição de Shabat, ou o sábado, como conhecemos. Em capítulo 16, fala sobre o Shabat solene, versículos 29 e 30. Vede porquanto o Senhor vos deu o sábado, portanto, ele no sexto dia vos dá pão para 2 dias. Cada um fique no seu lugar. Ninguém saia do seu lugar no sétimo dia. Assim repousou o povo no sétimo dia. Deus deu o exemplo de sábado na criação. Deus não cansa, mas depois dos primeiros 6 dias do mundo, durante os 6 dias de criação, esse foi seguido com o sétimo dia, que diz que Deus descansou. Achamos isso no começo de Gênesis. Mas durante os primeiros 2.500 anos de história, não houve Shabat até agora. A lição que Deus usou para ensiná-los foi a maná. 6 dias iam buscar e no sexto iam colher o dobro dos outros dias. Então, de sexto para sábado, não estragou a maná,
Então, Deus estava tentando instituir. A palavra sábado não é uma adaptação da palavra para 7. É semelhante, mas não é o mesmo. Mas quer dizer descanso ou parada. Então, o quarto mandamento podia ser lido: lembra o dia de descanso para o guardar santo. Deus deu em adição muitos sábados a Israel em relação às suas festas bíblicas. Umas festas de um dia só era um sábado. Outras festas que duravam uma semana ou mais, o primeiro e o último, ou os dias que Deus especificou, foram considerados sábados, e os dias no meio eram só dias que comemoravam, dias comemorativos, mas não feriado completa. E quando Deus deu mais leis sobre o sábado, quando ele deu os 10 mandamentos e os detalhes, ele fala mais coisas. E quando o povo era para descansar, era para os servos descansarem, era para os animais descansarem. E nós vejamos que nós precisamos um dia de descanso. O sábado será comemorado novamente durante o milênio. Achamos isso no livro de Isaías. Então, se o sábado é o dia, por que a igreja comemora domingo como o dia de louvor ao Senhor? Então, a resposta é por causa do exemplo da ressurreição de Cristo. E nós achamos relatos da ressurreição em todos os 4 evangelhos. E dizem uma coisa assim: e foi no primeiro dia da semana, e fulano foi até o túmulo e achou vazio. Então, era muito específica qual dia da semana era. Então, podemos concluir que, como o 7º dia comemora a consumação da criação, como diz em Êxodo 20, o domingo comemora a consumação da redenção. Então, comemorar a consumação da criação e a consumação da redenção. E há várias escrituras para isso. Vou citar, se você quiser voltar a procurar. Atos 27, 1 Coríntios 16, 1 e 2, e Hebreus 7, 12. É um fato que o apóstolo Paulo muitas vezes ia para a sinagoga no Shabat para falar ou pregar, pois foi lá, naquele dia, que ele achou os seus compatriotas. Todos os outros dias eram dias úteis, então não teria tempo para estar na sinagoga. Hoje em Israel, domingo é o primeiro dia útil da semana, é como um dia qualquer. Mas no Shabat, tudo para. A condução pública para. As únicas coisas que circulam são carros particulares e veículos de emergência. Então, por isso, é o dia, sendo o dia de descanso, é o dia que os crentes messiânicos reúnem para estudar a palavra e louvar a Deus. Eles não trabalham aquele dia. Então, eles tomam a oportunidade que eles têm para ter um dia de descanso para louvar a Deus. Assistimos a uns desses cultos messiânicos quando tivemos a privilégio de estar em Israel para quase um ano, há mais do que 20 anos atrás. Então, os israelitas viajaram do deserto de Sin até um lugar chamado Refidim. E vamos ver o que Moisés fez lá.
Esse lugar é muito importante. Em capítulo 17, vamos ler 1 a 7. Vamos ver uns nomes que repetem. Depois de toda a congregação dos filhos de Israel partiu do deserto de Sim, pelas suas jornadas, segundo o mandamento do Senhor, e acampou em Refidim. E não havia ali água para o povo beber. Então contendeu o povo com Moisés e disse, nota, eles estão brigando de novo, dá-nos água para beber. E Moisés lhe disse, por que contendes comigo? Por que tentais ao Senhor? Tendo, pois, ali o povo sede de água, o povo murmurou contra Moisés e disse, por que nos fizeste subir do Egito para nos matardes de sede, a nós e nossos filhos e ao nosso gado? E clamou Moisés ao Senhor, dizendo, que farei a este povo? Daqui a pouco me apedrejará. Então disse o Senhor a Moisés, passa diante do povo e toma contigo alguns dos anciões de Israel, e toma na sua mão a tua vara, como que feriste o rio, e vai. Eis que eu estarei ali diante de ti sobre a rocha, em Horebe, e tu verás a rocha, e dela sairão águas, e o povo beberá. E Moisés assim o fez diante dos olhos dos anciões de Israel, para ter os testemunhos. E chamou aquele lugar Massá e Meribá, por causa da contenda dos filhos de Israel. E porque tentaram no Senhor, dizendo, está o Senhor no meio de nós ou não? Então Deus deu uma ordem para Moisés para bater uma rocha. Existe uma rocha no deserto, perto desta área, que está bem acima de uma montanha, uma rocha bem grande. O tamanho daquela rocha em São Francisco, quando está voltando da Rui Barbosa, que eles cortaram um tempo atrás, uns anos atrás, né, onde os carros passam. Mas uma rocha bem grande assim, e está rachado bem no meio. E dali para baixo, há marcas na rocha do trabalho da água, de gastar a rocha. Não, do jeito que está, não podia ser areia no vento que fez essas marcas. Tinha que ser água, e muita água, para cuidar dos 3 milhões de pessoas. Eles ficaram um bom tempo nessa área. Então, durante todo este tempo, Deus providenciou água para eles. Água suficiente para beber, para dar para seus animais, para tomar banho, para lavar suas roupas, tudo o que eles precisavam. O tempo da viagem de Egito até o pé de Monte Horebe era 2 meses. Então, onde está esse Horebe? Isso é interessante. Era em Midian, e foi neste monte que Deus apareceu na sarça ardente e chamou Moisés para o servir, quando ele estava trabalhando como pastor para seu sogro. Foi nesse mesmo lugar que ele encontrou com Arão, que Deus mandou para buscar Moisés. Então, Arão saiu do Egito, Moisés saiu da casa em Midian, e lá no Monte Horebe, eles se encontraram e conversaram e foram juntos para Egito, para fazer seu trabalho. É chamado em vários lugares Horebe, ou a Monte de Deus. Quando fala do encontro de Arão e Moisés, é chamado no Monte de Deus. E é a mesma coisa do que Monte
Sinai e vamos ver depois tudo o que aconteceu lá no Monte Sinai. Deus deu água para seu povo. Hoje, essa montanha fica no país de Arábia Saudita, que para nós é um lugar bastante fechado. Eles não aceitam turistas comuns para ficar fuçando lá no céu deserto, mas uma vez ou outra consegue passar uma pessoa ou outra. Eu assisti uns vídeos tirados por essas pessoas explicando. Uma coisa interessante, entre Airote e o outro lado, que é um lugar bem marcado. Mandaram máquinas fotográficas embaixo da água. Agora, em todo este tempo, metal enferruja e some. Mas em redor do metal foram coral, bichinhos do mar com coral, é chamado em português, que ficava junto com o metal, e essas cascas do coral não somem, ficam na água. Então, dá para ver em vários formatos. Interessantemente, coisas como rodas, coisas como espadas, coisas como peças de guerra. Então, para nós, é bem claro que o relato bíblico é verdadeiro. E outra coisa, há muitos anos, foi colocado duas colunas, um em Piaerote e o outro no outro lado do mar. Agora, no lado do mar de Arábia, foi cortado essa coluna, mas ainda tem como se fosse tronco de árvore, né? E essa coluna tem sumido. Mas está feito de granito, que sabemos que é uma pedra bem resistente. Granito cor-de-rosa ainda. E aquele que ficava em Arábia tinha várias coisas escritas em hebraico. E essas são bem antigas, nem sabem quem colocou, mas foi para marcar um evento muito importante. Então, chegamos no Monte Sinai e viajamos muito. Mas o que é que podemos aprender desta viagem? Primeiro, que Deus nos ama, mesmo quando não damos valor, quando nós não estamos gratos. Deus é persistente e não desiste de nós. Deus é poderoso. Ele não somente fez as pragas no Egito, mas fez milagres no deserto. Ele abriu o Mar Vermelho para dar uma passagem segura. Ele destruiu todo o exército do Egito. Ele se tornou a água amarga em água doce. Ele mandou maná e mais tarde codornizes, que nós nem falamos hoje, os pássarozinhos para eles comerem também. Ele deu água da rocha e vamos ver que há muitas mais coisas que ele fez. Deus é perfeito e ele não faz nada pela metade. Deus é compassivo. Ele providenciou a necessidade de seu povo. E Deus é justo. Ele pune pecado quando é necessário. E como é que Israel reagiu a tudo que Deus fez? Eles murmuraram, eles queixaram. Eles queixaram quando estavam sendo perseguidos pelos soldados egípcios. Eles queixavam quando não tinha nada de comer. E quando não gostavam o que tinha para comer. Eles queixaram quando a água era amarga. Eles queixaram quando não houve água. Murmurar mostra a falta de confiança em Deus. É fácil criticar os israelitas por sua falta de confiança do Senhor.
e por sua ingratidão. Porém, nós temos lido os próximos capítulos e tudo o que aconteceu. Esse povo não conhecia isso. Nesses dias de insegurança, temos muitas preocupações. Que cor de máscara vou usar para combinar com minha roupa? Será que meus familiares vão pegar o vírus? Como é que as crianças vão aprender se não há aula? Como é que eu vou pagar as contas se meu emprego é inseguro? E há sempre preocupações, não somente agora. Ficamos preocupados sobre a saúde da nossa família, além da ameaça do vírus. Temos preocupações sobre a nossa segurança. Cada arrastão, cada reportagem da polícia nos dá mais insegurança. Nós ficamos preocupados sobre a criação de nossos filhos. Como é que nós vamos criar filhos para amar o Senhor? Nós ficamos preocupados com as decisões que nossos filhos mais velhos fazem, que não são bons sempre. E você pode preencher com suas próprias preocupações. Em capítulo 16, segunda parte do versículo 8, Moisés disse: as vossas murmurações não são contra nós, mas sim contra o Senhor. Então, o povo tentou murmurar contra Moisés, mas era mesmo Deus contra quem eles estavam murmurando. Temos que confessar que nossas murmurações estão contra Deus e que são pecado. Inúmeras vezes lemos nas Escrituras: e sabereis que eu sou o Senhor, vosso Deus. Ele é nosso Deus e nós podemos confiar nele. É uma boa hora de lembrar nosso versículo tema do Encontro das Mulheres nesse sábado que vem, que é: confiai nele, ó povo, em todos os tempos. Derramai perante ele o vosso coração. Deus é nosso refúgio. Esse é Salmo 62, versículo 8. Eu quero desafiar você a ler os Salmos e procurar cada vez que acha que Deus é nosso refúgio. Pode sublinhar em sua Bíblia ou escrever num caderno, mas vale a pena. Entrega suas preocupações ao Senhor em oração. Talvez será uma ajuda de fazer uma lista escrita das suas preocupações e depois entrega ao Senhor. Esses dias são provavelmente os mais inseguros e desafiantes que temos experimentado. Mas podemos correr ao Deus, nosso refúgio. Como o Senhor cuidou de Israel, Ele cuidará de nós. Talvez não da maneira que escolheria, mas vai cuidar da maneira melhor para nós. Vamos encerrar com oração. Eu agradeço, Senhor, por esta lição. Eu agradeço que me desafiei. Me ajuda, Senhor, de ser mais confiante em Ti, para entregar nossas preocupações ao Senhor, que vai cuidar de todos eles da maneira melhor. No nome de Jesus. Amém. Até a próxima vez.